professora Tabita aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Porque a gente aqui faz sempre o melhor para você, tá bom? Ó, nós estamos na nossa aula agora, dando continuidade na unidade 2, certo? 3, né, professora? Se liga. 3. E aí a gente vai entrando nessa questão, nessa análise do que a ecologia foca, né? Então, a gente viu na aula anterior, falamos sobre os componentes dos ecossistemas, o que a gente consegue identificar quando nós falamos de ecossistemas. E nós vimos que esses ecossistemas são sistemas presentes em determinado local onde a gente encontra a vida e os elementos não vivos, né, que nós classificamos como abióticos. E toda a interação que existe entre esses elementos bióticos, vivos, todas as formas de seres vivos, e os componentes abióticos não vivos. Iluminação, a água, os minerais, enfim, tá bom? E aí nessa aula, nós vamos focar, sim senhor, dentro, naquilo que vai estar ligado, associado especificamente a quê, professora? Ao componente vivo, aos elementos bióticos. Vamos lá para o nosso quadro para ver o que a gente tem na aula de hoje? Então, olha lá. Hoje, aula 39.1, Ecologia, parte 3, e nós vamos detalhar a questão da cadeia alimentar. A cadeia alimentar, deixa eu ver aqui, opa, calma mulher, deixa eu pegar minha caneta, tudo certo? Ok. Então, na cadeia, a gente vai falar sobre cadeia e teia alimentar e a gente vai deixar isso bem claro para você não ter mais nenhuma dúvida o que é uma e o que é a outra, tá bom? E o que é importante a gente salientar em cada uma delas. Então, para a habilidade dessa aula, nós vamos analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da vida, claro. Entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante deste meio. Então, cadeia alimentar. Nós temos aqui na imagem um anfíbio lindinho, maravilhoso, que está ali muito atento aos movimentos que podem estar sendo realizados com essa aranha, né? Ela tá ali descendo na sua teia e preso à sua teia ela tem o quê? Um inseto. Então, cadeia alimentar, você sempre vai lembrar, o próprio nome já está te indicando, está relacionado ao hábito alimentar, a necessidade que os organismos têm de obter energia. Galera, olha aqui para mim. Quando nós falamos de alimento, por que os seres vivos se alimentam? Por que a gente vai comer? Porque estou com fome. Pois é uma resposta muito básica, né? A barriga roncou, beleza, você sabe que você está com fome. Mas por que você se alimenta? Para obtenção de energia. Porque, assim como máquinas, o teu organismo, o nosso organismo, precisa funcionar e esse funcionamento ele está relacionado ao que nós chamamos de metabolismo, ok? Os metabolismos nos organismos vivos, sejam eles unicelulares, pluricelulares, microscópicos ou macroscópicos, nós vamos necessitar de realizar esses processos metabólicos para a obtenção dessa energia. E aí a gente tem aquela classificação em mente, né? Aqueles que vão produzir o seu alimento, lembram disso? Os seres autotróficos realizam ou quimiossíntese ou fotossíntese. Então eles autoproduzem o seu alimento, né? E os heterotróficos, onde nós estamos nos incluindo. Esses organismos precisam obter da natureza esses recursos alimentares. E é exatamente disso que nós estaremos tratando nesta aula.
necessidade de obtenção de energia. E esses organismos vão fazer isso como? Procurando, buscando alimento. Mas aí a gente vai estar tratando dos dois itens aqui. Os seres autotróficos e os seres heterotróficos. Tudo bem? Vamos lá então? Joga no quadro. Então aqui, ó, inicialmente nós já estamos visualizando uma imagem que descreve o que, prof? A nossa cadeia alimentar. Tudo bem? Olha lá, cadeia alimentar é a sequência. Você vai marcar e grifar aí, por gentileza, no seu caderninho, tá? Sequência unidirecional, ou seja, em único sentido. Tudo bem? De que, prof? De matéria e energia. Olha a energia aqui, tá vendo? Então, numa cadeia alimentar, eu vou ter o foco disso, né? O foco desse processo acontecendo na natureza, para que eu permita que a matéria e a energia seja trocada entre os seres vivos através da alimentação. Então, o organismo vivo vai em busca de alimento ou realiza o processo onde ele mesmo produz o seu alimento, seja por quimiossíntese ou por fotossíntese, mas para quê? Para que haja essa produção dessa energia. E aí eu te pergunto uma coisa, ó aqui para mim. Por que, professora, é isso aí. Por que, professora, que eu preciso de energia? Para que esses organismos precisam de energia? Primeira, eu falei para vocês, sendo uma máquina precisa funcionar. Para funcionar precisa de botar essa engrenagem toda em movimento. Então, para se movimentar, é um quesito, sua locomoção, tá? Seja um animal aquático, seja um animal terrestre, vai correr, vai saltar, pode ser um sapo, pode ser um coelho no ambiente terrestre. Se for no ambiente aquático, vai nadar, certo? Então, cada um desses ambientes vai ter o seu animal, o seu organismo adaptado para a sua locomoção. Ele vai precisar respirar, ele vai precisar se reproduzir, ele vai precisar se defender, certo? Então, tudo isso precisa de energia. Cada movimento, cada piscada de olhos, você precisa de energia. Então, quando a gente está com a falta, a ausência do alimento que vai gerar essa energia do nosso organismo, o que acontece com a gente? A gente fica mal-humorado pra caramba, né? Pois é, se você é um desses, toca aí, porque eu sou assim. Se eu tiver fome, eu fico bem mal-humorada. Então, cada um vai reagir de uma forma. Outras pessoas ficam, né? Com a pilha baixa, como diz a história, né? Cada um de nós vai reagir de uma forma, mas todos nós precisamos e dependemos dessa energia. Certo? Vamos lá pro quadro? Olha lá. Então, energia, troca de energia e matéria é o foco de uma cadeia alimentar. E se a gente está falando de seres vivos, é óbvio que você vai ter nessa cadeia alimentar quem? Os seres vivos, certo? Então, nós vamos ter níveis diferentes que vão marcar e identificar a minha cadeia, que ela pode ser mais longa ou pode ser mais curta. Depende dos componentes que vão estar presentes dentro dessa cadeia alimentar. Mas o que você não pode esquecer é o sentido desse fluxo de matéria e energia. Aí eu já faço uma ressalva para você, tá? Matéria vai circular em todos os organismos que nós estamos vendo aí. Na plantinha, no grilo, no sapinho, nessa serpente e no gavião. A energia também, professora? Também. Só que a gente vai observar o que vai acontecer com essa energia ao longo da minha cadeia alimentar. E você vai perceber que matéria e energia tem um movimento, tem uma circulação, tem uma presença diferente dentro desses níveis. Tudo bem? Vamos seguindo? Então, olha lá. Desta forma, os organismos vivos dependem uns dos outros para sobreviver nos diferentes ecossistemas. Então, se eu tenho diferentes ecossistemas, se eu tenho diferentes
ambientes, eu vou ter também uma variedade de quê? De formas de vida, certo? Aí a gente vai lembrar que existem os micro-organismos, protozoários, bactérias, temos os vírus, temos os vermes, não é? Nós vamos ter os organismos que a gente não consegue visualizar, compondo o zooplâncton, o fitoplâncton. Nós vamos ter os organismos também visíveis, que como você está vendo aqui nessa imagem. Então, na imagem eu tenho aqui, ó, que eu consigo identificar 1, 2, 3. Tá vendo? Meu 3 tá lindo, né, gente? 3 cadeias alimentares. Por quê, professora? Você está observando o sentido, né? Unidirecional, ou seja, a setinha identifica para mim quem está servindo de alimento para quem. Então, eu tenho aqui nessa primeira, eu tenho uma algazinha, um vegetal. Esse vegetal, ele é alimento para quem? Para o caramujo, que é molusco aquático. E dentro desse ambiente aquático, eu vou ter o quê? O peixe, que vai se alimentar desse caramujo. E a ave que vai predar, né? Essa ave que tem esse hábito alimentar aquático, que vai se alimentar desse peixinho. Então, aqui eu consigo ver uma sequência de organismos onde um vai servir de alimento para o outro. É uma cadeia alimentar. O que está circulando aqui? Matéria que está sendo acumulada no organismo de cada um desses seres vivos e a energia presente através de todos os processos metabólicos que cada um desses organismos vai estar desempenhando na sua cadeia. Tudo bem? Olha lá, a energia e os nutrientes utilizados por todos os seres através da cadeia alimentar vai se perdendo no momento em que cada transferência, na forma de calor, que não é reaproveitável. Então, prof, olha aqui para mim. Dentro da minha cadeia alimentar, dentro da minha sequência de organismos que servem um de alimento para o outro, eu tenho essa circulação de matéria e de energia, mas a energia, ela é perdida. Cada um dos componentes da minha cadeia alimentar, que a gente vai já falar de cada uma delas, cada um dos componentes, ou cada um dos seres vivos que a gente ilustrou ali, eles vão ter, tá? Uma quantidade de energia. E essa energia vai ser utilizada para que esse organismo se locomova, no caso dos animais, tá? Ou no caso dos vegetais, para que ele se desenvolva. Se for uma planta que produz semente, se for uma planta que vai produzir frutos, então tudo isso precisa de energia. Então ela vai estar usando essa energia, mas também temos a perda de energia. E essa perda de energia é na forma de calor. Por que isso acontece? Porque a gente está falando, meu bem, de seres vivos, de organismos vivos. E esses organismos vivos interagem. Eles estão sob influência do quê? Do meio. E o que nós temos no meio? Exatamente, os elementos abióticos, que vão interferir e influenciar em toda essa circulação, manutenção dessa energia. Tudo bem? Joga lá no quadro, então. Olha lá. Então, a gente tem em cada um desses níveis esse fluxo de energia, essa perda de energia de uma cadeia, tá? De um representante para o outro. Tudo bem? Olha, só um destaque aqui, ó. Aqui nessa cadeia, na cadeia número 1, eu posso observar que eu tenho um componente, 2, 3, 4. Ok? E nessa última aqui, na 3, professoras, eu tenho 1, 2, 3. Estão vendo que as cadeias alimentares, elas podem ter tamanhos diferentes? Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que a gente vai perceber que para compor ou para identificar uma cadeia alimentar, eu tenho que ter quem inicia e quem vai finalizar essa cadeia, porque eu tenho que ter essa circulação dessa matéria
esse fluxo de energia dentro dessa cadeia alimentar. Vamos seguindo. Mas você sabe quais são os elementos de uma cadeia alimentar? Você ficou curioso, não é? Então vamos observar quais são esses componentes e anota aí se você ainda está perdidinho. Vamos lá. A cadeia alimentar ela é composta por 3 grupos de seres vivos. Quem são, professora? Produtores, consumidores e os decompositores. Ó, que pra mim, sabe o que acontece? Você está no 3º ano e ainda tem gente que ainda faz uma certa confusão em relação ao que é ou o que são classificados, quem está presente em cada um desses grupos. Produtores, consumidores e os decompositores. Eu preciso desses 3 componentes para identificar a minha cadeia alimentar. Tá? E aí eu vou perceber que dentro dessa cadeia, alguns organismos eles podem encontrar-se em posições diferentes. Tá bom? Então vamos focar aqui nos 3 componentes dessa nossa estruturação dessa cadeia alimentar, porque você precisa de sair dessa aula sem essa dúvida do que é essa cadeia. Tudo bem? Olha lá no quadro. Então aqui você tem, ó, no primeiro nível, cada um daqueles exemplares, a gente vai já mostrar para você uma outra cadeia aqui, mas presta atenção. Cada um daqueles níveis você identifica como nível trófico, ou cada um daqueles representantes. Lembra lá a algazinha? Aí tinha um caramujo? Pois é. Cada um daqueles personagens da minha cadeia alimentar representam ou caracterizam o quê? Um nível trófico. Ok? O primeiro nível trófico é formado pelos produtores. E o último sempre serão os decompositores. Por que sempre serão os decompositores, professora? Porque eu preciso de uma ciclagem de matéria. Então eu tenho um ponto inicial que começam com os produtores e aí em relação aos produtores, nós vamos ter processos metabólicos específicos para gerar essa energia, para iniciar essa energia. E essa matéria, ela precisa circular, precisa ser devolvida. E a gente sabe que os agentes decompositores é que vão fazer essa ciclagem de matéria. Professor, e a energia? A energia vai estar presente dentro do organismo que está em funcionamento, compondo a minha cadeia alimentar. Vamos para a próxima. Então, cada um deles representa um nível trófico do fluxo de energia transmitido através da alimentação. Então, o primeiro nível, produtores, este é o nível que inicia a minha cadeia alimentar. São aqueles que são intitulados organismos que produzem o seu próprio alimento. Isso é um conceito que vocês viram desde o ensino fundamental. Então, a gente tem a caracterização de seres que produzem o seu próprio alimento como seres autotróficos. E aí, você tem as duas situações. Cadê a minha caneta? Aí, ó. Aí você tem a seguinte situação, né? Os seres que vão realizar fotossíntese e quimiossíntese. Fotossíntese, as algas, lembram? As algas e os vegetais, todos vão realizar esse processo. Quimiossíntese é um processo que vai ser realizado por alguns componentes do grupo dos organismos procariontes, né, as bactérias, que vão estar produzindo isso através de substâncias químicas, tá? Que vão ser retiradas do meio. Então, os dois processos, fotossíntese e quimiossíntese, são os que vão estar entrando dentro desse processo de produção de energia através dos seres autotróficos. Certinho? Então, eles vão estar utilizando todos esses nutrientes
que vão estar sendo extraídos do solo, e aí, no caso do processo fotossintético, a luz solar, a energia solar é necessária para que todo o processo aconteça. Então, a energia solar é o centro gerador de toda a energia circulante no planeta. Vamos embora? E os consumidores, professora, são todos os que vão precisar se alimentar de um outro ser vivo. Para quê? Para obter essa energia. Então, se não é autotrófico, se não realiza fotossíntese nem quimiossíntese, é um ser consumidor. Tudo bem? E aí a gente tem o seguinte, ó. Aqui, o organismo produtor. Deixa eu mostrar aqui. Os organismos, tá? Que vão estar no segundo nível trófico. Eu vou marcar cada um deles. Olha lá. Oh, voltou. Aqui, ó. O terceiro nível. E aí o nosso último nível. Então, aqui eu tenho vários níveis que compõem essa cadeia alimentar. Quem são, professora, os consumidores? Todos que estão para cá são consumidores. Por quê? Porque eles não realizam nem fotossíntese nem quimiossíntese, apenas os vegetais. Tudo bem? Vamos seguindo? Dentro do grupo dos consumidores existem diferentes classificações e agora você precisa ficar atento quais são essas classificações de consumidores dentro de uma cadeia alimentar. Então eu posso ter os consumidores chamados de primários. Quem são, prof? São todos os organismos que se alimentam diretamente de quem? Dos produtores. Ah, tá. Então, quem se alimenta de grama, quem se alimenta de frutos, quem se alimenta de salada, são os consumidores primários. Exatamente, tá? E aqui nessa minha ilustração, eu tenho como os primários esse representante aqui, que é o gafanhoto, o grilo, né? E esse roedor. Tudo bem? Eles são os consumidores de primeiro nível, os consumidores primários. Vamos seguindo. Os consumidores secundários são classificados, então, como aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários. Quem vai ser a representação deles aqui? Essa ave, o sapinho e a minha corujinha. Então, eles são os consumidores secundários. E esses organismos, eles podem ser carnívoros ou onívoros. Professora, onívoros, carnívoro tudo bem que se alimenta de outro animal. E os onívoros, tanto faz, né? Eles vão se alimentar tanto de outros animais, de carne, quanto de vegetais. Então, nós, seres humanos, somos classificados, assim como os suínos, são classificados como animais onívoros, que se alimentam, tem os dois, né, a oferta dos dois cardápios ali. Come muito bem uma salada e come muito bem carne. Tudo bem? Tranquilo? Então, você vai ter aí os consumidores de segundo nível ou secundário. E aqui você tem os consumidores de terceiro nível ou consumidores terciários. São os organismos que consomem os secundários. Então tá aqui, ó, né? A serpente que vai se alimentar dessa ave, vai predar essa ave, ou o sapinho. E aí você tem o gavião que se alimenta aí da coruja, preda a coruja. Também pode ser carnívoros ou onívoros. Então você pode observar uma coisa. Os consumidores, presta atenção, os consumidores, eles podem ser herbívoros, que se alimentam dos produtores, ou eles podem ser carnívoros e podem ser também onívoros, certo? Então, pelo fato de serem onívoros, eles podem estar em níveis diferentes dentro da minha cadeia alimentar. Por exemplo, aqui, ó, essa ave, ela aqui nessa primeira cadeia, ela está fazendo parte, ó, você tem o produtor,
consumidor secundário, consumidor secundário, e aqui esse gavião vai estar representando o consumidor terciário. Mas se eu olhar para cá, deixa eu mudar a minha canetinha aqui para vocês não se perderem. Se eu observar essa daqui, ó, eu tenho o vegetal, o roedor e já seguindo esse roedor sendo predado por essa ave. Ok? Então ele está ocupando aí o nível secundário. Tudo bem? Então, quando a gente vai observar ou vai montar uma cadeia alimentar, a gente precisa ver o papel que esse representante está fazendo dentro da minha cadeia. Os níveis tróficos podem continuar sucessivamente, mas como a energia é perdida a cada nova transmissão, vai diminuindo a cada nível trófico. Então eu tenho aí, ó, nível trófico 1, o capim. Nível trófico 2, o animal herbívoro. E aí eu tenho todos os que vão ser consumidores de segunda, terceira e quarta ordem. Só que aí se eu comparar os níveis, nessa cadeia eu tenho até o 5º nível. Olha o que está acontecendo com a setinha que representa a energia, galera. Essa energia, ela vai, ó, diminuindo a cada nível trófico. Por quê, professora? Porque eu tenho perdas na forma de calor, tá bom? Então, não é interessante uma cadeia com o 5º, 6º nível, porque a energia não seria suficiente para a manutenção dessa espécie. Então, normalmente, a gente vai ter aí até o 4º nível que você mantém um fluxo de energia satisfatório para ele armazenar e consumir durante o seu desenvolvimento. Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem os organismos decompositores. Quem são os nossos decompositores, galera? A gente sabe... Deixa eu trocar a canetinha novamente. Que as bactérias e os nossos fungos são os nossos agentes recicladores naturais. Fungos e as bactérias são classificados como os decompositores e essa é a finalização da minha cadeia alimentar. Então, tudo aquilo que esses organismos, tá? Tudo aquilo que passou de um nível trófico para o outro, chegando no último nível trófico da cadeia que eu estou estudando, tá? Que pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2 níveis, mas o último nível sempre vai ser os decompositores e esses organismos estão presentes porque eles precisam devolver os nutrientes, tá? Lembra que a gente tem na cadeia o fluxo de energia e matéria, então os nutrientes presentes naquele organismo precisam ser devolvidos para o solo para que sejam reabsorvidos pelos vegetais e o ciclo novamente reinicie da matéria. A energia que acontece, ela vai se esgotando em cada nível. Por isso eu preciso ter sempre para iniciar os produtores, para que novamente seja produzida a quantidade, vamos dizer, de 100% de energia, para que esse 100% seja todo utilizado na minha cadeia alimentar. Ok? Tudo tranquilo? Exemplos de cadeias alimentares. As cadeias alimentares são representadas de acordo com o ecossistema. Ok. Neste caso, os principais tipos de cadeias alimentares são, olha lá, cadeia alimentar aquática, terrestre e a humana. Lógico, né? Nós temos que estar aí inseridos. Vamos visualizar, então, cadeia alimentar aquática. Nesses ecossistemas, os principais produtores são chamados de fitoplânctons, tá? Aqui tá filo, mas é fitoplânctons, que são um conjunto de algas unicelulares e microscópicas que fazem ou realizam um processo fotossintético. E aqui a gente tem, tá? Como esses organismos, as cianobactérias, que são classificadas, né? E nós vamos ter também, que compõem aqui os procariontes, lembram? E entre os eucariontes, aqui eu vou colocar procariontes, senão você vai se confundir.
aqui. E os eucariontes, nós vamos encontrar as algas. E aqui a gente tem o conjunto delas, os dinoflagelados, as diatomáceas, que são essas algas classificadas como fitoplâncton. Tudo bem? Então, eles são que vão gerar energia dentro da minha cadeia alimentar, que vai ser consumida, então, pelos consumidores primários, o zooplâncton. Aí nós temos esses zooplâncton, que são animais que vivem livre aí na coluna de água, servindo de alimento para peixes de menor porte e aí sucessivamente para os peixes de maior porte. Tudo bem? Vamos lá. Na cadeia aquática, os consumidores primários estão o zooplâncton, que são os protozoários, os vermes, os crustáceos, micros, né, crustáceos, organismos que se alimentam do fitoplâncton ou de alguns tipos de bactérias. Os zooplânctons, por sua vez, servem de alimento para todos os animais ou os organismos vivos que estão ali compondo aquela cadeia alimentar aquática. Conforme a imagem exemplifica, na cadeia alimentar terrestre temos as plantas como produtores. Então, lá na aquática, você tem como início da sua cadeia, compondo a sua cadeia alimentar, o fitoplâncton. Perfeito? Que podem ser as bactérias, que podem ser cianobactérias, procariontes, ou dentro do grupo das eucariontes, os organismos que são as algas. E aqui no ambiente terrestre eu tenho todos os grupos de vegetais que vão realizar aí o processo fotossintético. Perfeito? Que vão servir então, vão gerar energia e vai passando essa energia a cada um desses níveis tróficos, tá? Cada um desses organismos vai compor e executar a sua função dentro desse ecossistema, que é a manutenção da energia, o fluxo da energia e a circulação da matéria que compõe cada um deles. Os decompositores, fungos e bactérias, aparecem já no fim do ciclo, mas podem agir em qualquer nível trófico, exatamente. Você pode ter uma árvore, né? E essa árvore sofreu alguma ação de uma praga, alguma coisa, e ela vai começar a morrer. E ela vai começar a perder a sua capacidade de desenvolvimento e vai morrer. Quem vai começar a agir ali? Os próprios decompositores. Então, inicia e termina, pode finalizar ali, tá? A partir da decomposição da matéria orgânica, então, morta. Todos os organismos aqui podem ser vítimas de alguma fatalidade. Opa, sem ser os decompositores. Pode ser vítima de uma fatalidade e aí a ação dos decompositores já vai começar e finalizar essa cadeia, tá bom? Essa é uma atividade fundamental para garantir o equilíbrio do ecossistema dentro do ciclo da vida. Se não fossem esses decompositores, não teríamos como fazer essa manutenção do equilíbrio de cada um desses ecossistemas. O ser humano é onívoro, nós falamos já disso aqui. Ou seja, ele vai se alimentar tanto de carnes quanto de vegetais. Maravilhoso, né? Tem gente que gosta mais de um do outro, mas enfim, a gente consegue se alimentar dos dois. Neste caso, podem ser classificados como um consumidor primário, quando se alimenta do vegetal, ou secundário ou terciário, quando se alimenta ou consome carnes, né? De diferentes, pode ser uma galinha, pode ser um boi, sei lá, um porco, tá bom? Vamos lá. O exemplo é de um consumidor secundário quando ele come a carne da vaca, uma vez que este animal, quando vivo, se alimentava de capim, ou seja, como consumidor primário. Então, a gente tem o organismo herbívoro que vai servir de alimento para o animal carnívoro, onde nós estamos ali representados. E aí a gente tem as teias alimentares. O que são as teias alimentares? O conjunto de cadeias alimentares. Então, o que a gente consegue observar aqui? Eu tenho várias cadeias alimentares. Lembram que a cadeia é representada por um fluxo unidirecional, quase não sai, tá? Então, você tem aí, ó, os primários, né? Os produtores, perdão. O produtor,
que realiza a fotossíntese, servindo de alimento para os herbívoros que vão passar pela cadeia alimentar, tá? Vai entrar no cardápio de vários tipos de animais. E aí você também tem, ó, aqui a grama, servindo de alimento para o roedorzinho, que vai servir de alimento para essa ave, e assim respectivamente. Então eu vou ter vários tipos de cadeias alimentares, e quando eu falo de teia, é o que nós temos no ecossistema. Porque um organismo vivo, ele pode se alimentar, tá? Dependendo do tipo de alimentação, ou seja, do tipo de classificação, se ele é herbívoro, se é carnívoro, então ele vai estar se adequando dentro dessas cadeias alimentares. As cadeias alimentares, elas são representadas em ordem, né? Então você tem os níveis tróficos. E aí essa energia vai estar circulando dentro dessa pirâmide, tá? Em cada nível trófico existe um grupo de organismos com as mesmas características alimentares. Então, dentro desse primeiro nível, todos são produtores, aqui todos são herbívoros e assim carnívoros, tá? Por exemplo, os consumidores primários alimentam apenas de vegetais, enquanto os consumidores secundários e terciários são carnívoros. Então, as pirâmides ecológicas, elas vão representar essas interações tróficas, interações que vão acontecer dentro de um nível para o outro, e cada um desses níveis com um grupo de seres vivos classificado pelo hábito alimentar, se são carnívoros, herbívoros ou seres autotróficos. E aí a gente tem mais uma dessas imagens, tá? Representando cada um desses níveis tróficos. Então, o nível trófico relaciona-se com o hábito alimentar do animal que está inserido dentro daquela cadeia. Na cadeia alimentar, a cadeia alimentar consiste na interligação entre várias cadeias alimentares. Elas representam o fato que ocorre na natureza, pois vão demonstrar as diversas relações que existem entre todos os grupos de seres vivos. Não existe aquela caixinha perfeita. Existe sim esses organismos com essa adaptação alimentar dentro dos seus ecossistemas que vão estar ocupando, né? Se for um animal onívoro, pode estar ocupando mais de um nível dentro da cadeia alimentar, onde eu vou ter a representação aqui da minha teia alimentar. Em uma cadeia alimentar, o fluxo de setas é no sentido unidirecional, uma única direção. Enquanto na teia alimentar existem várias setas devido ao maior número de interações alimentares e o fluxo de energia entre cada um desses organismos. Sempre nós vamos ter, para iniciar a cadeia alimentar, os produtores, consumidores de primeira ordem, que são os herbívoros, e aí eu posso ter secundários, os consumidores secundários, terciários, quaternários, que vão estar sendo classificados como os carnívoros, tá? E aí, para finalizar cada uma delas, sempre vou ter os decompositores. E aí, ó, a diferença entre ambas está relacionado com a sequência linear presente na cadeia alimentar, que indica um ser vivo servindo de alimento para o outro. Já na teia alimentar, eu vou ter uma realidade do que eu tenho nos ecossistemas, onde você vai ter um conjunto de organismos que vão estar servindo de alimento um para o outro. Aí a gente tem a representação da cadeia, esse sentido unidirecional, tá? Começando aqui pelos produtores, e aí você vai ter toda essa sequência, né, de organismos presentes. E aí, quando a gente fala de teia alimentar, você tem esse fluxo de energia e matéria percorrendo nos organismos que estão presentes no ecossistema. E esse ecossistema riquíssimo vai, então, permitir que vários organismos estejam interagindo e servindo de alimento. Ora são predados, ora são caçadores. Tudo bem? Então, galera, olha só. Essa foi a nossa aula, né, sobre cadeia e teia alimentar. Então, eu tenho certeza que você nunca mais vai confundir uma com a outra. Tudo bem? Mas se você tiver alguma dúvida, a gente se vê já na nossa revisão. Um beijão, tchau, tchau!